Boa noite a todos. Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bananeiras, declaro aberta a sessão ordinária de número 2251 da Câmara Municipal de Bananeiras. Hoje, última sessão do mês de maio do ano de 2019. Saudar a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara, que nos acompanham através da TV Câmara e que estão presentes aqui no plenário da Casa Odom Bezerra. Neste momento, convido o senhor vereador Nicodemos Costa para a leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Lucas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Feita a leitura bíblica, convido o senhor secretário Douglas Andrade da Costa para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2019, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras de número 2250, sob a presidência do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Estiveram presentes os vereadores Antônio Marques Batista, Jorge da Silva dos Anjos, José Marcelo Bezerra da Silva, José Nicodemos da Costa, Lenilson Pereira de Souza e Ramon Moreira de Lima. Os vereadores Douglas Andrade da Costa, Gilson Rosário da Silva, Paulo Rocha de Lima e Pedro Batista de Andrade Filho justificaram as ausências. Às 17 horas, o senhor presidente declarou sob a proteção de Deus e do povo de Bananeiras aberta a sessão, convidando o vereador Ramon Moreira de Lima para secretariar os trabalhos, determinando que fosse efetuada a leitura bíblica, qual se encontrou no livro dos Salmos, capítulo 21, versículo 1 e 2. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, determinou a leitura das correspondências das matérias do expediente. Requerimento de número 94/2019, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Retomando a palavra, o senhor presidente facultou a palavra e colocou em discussão as matérias em ordem do dia. Requerimento de número 90, 91 e 93, de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva, aprovados por unanimidade. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou sob a proteção de Deus e do povo de Bananeiras, encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual segue devidamente assinada após sua aprovação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bananeiras. Feita a leitura bíblica, ou a lida da ata da sessão anterior, em votação, aquele vereador que for favorável, permaneça como se encontra. A ata aprovada por unanimidade. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do nosso expediente. Expediente do dia. Requerimento de número 95/2019, solicitando à Secretaria de Infraestrutura do município e ao chefe do Poder Executivo a instalação de postes, braços de luz e lâmpadas na via da integração turística, partindo da universidade até o acesso ao sítio Buraco neste município, de autoria do vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Requerimento de número 96/2019, a Secretaria de Infraestrutura do município e ao chefe do Poder Executivo, solicitando, antes da pavimentação, realizar a drenagem da via da integração turística, partindo da universidade até o acesso ao sítio Buraco, neste município, também de autoria do vereador Pedro Batista. Qual? Como aconteceu com os outros vereadores, e aí o vereador Ramon Moreira faz a explanação, realmente o requerimento de número 96/2019 perdeu o objeto e informa a Secretaria da Casa que retire de pauta para a próxima sessão, arquivando o mesmo. Vossa Excelência deseja tratar do regimento? Regimento. Pois não. Esse requerimento, ele foi apresentado antes do início
da drenagem. Então, não tem sentido retirar o requerimento. Vossa Excelência, falta de perda do objeto. Até porque já iniciou a drenagem, mas ainda não concluiu. Não vamos debater sobre o tema. O requerimento, Vossa Excelência, qualquer dúvida pode procurar a presidência e a Secretaria Legislativa da Casa, que receberá as devidas informações. Informo aos senhores vereadores e a toda a sociedade bananeirense que na próxima dia 1º inicia-se a Semana do Meio Ambiente. E como sempre tivemos um debate importante e os anos que encontramos merece a atenção especial da população para que tenhamos atenção com o ecossistema, com o desenvolvimento sustentável, com o nosso meio ambiente. A Câmara Municipal de Bananeiras irá promover a Semana do Meio Ambiente. E na próxima terça-feira, dia 4, antes de nossa sessão, estaremos realizando aqui uma sessão especial para tratar sobre políticas públicas ambientais, a Bananeiras que temos e a que queremos. Aqui no plenário da Câmara Municipal, terá a apresentação dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis do meio ambiente. Teremos uma carta de intenção de criação do Código Ambiental Municipal, a premiação de boas práticas ambientais do meio ambiente. Teremos ainda um concurso durante a Semana do Meio Ambiente, concurso de melhor redação e melhor fotografia, que poderá ser vídeo também, relatando a situação do nosso meio ambiente. Que seja aquela parte positiva ou a negativa, a comissão irá avaliar. Ainda na terça-feira, teremos um plantio de uma árvore simbólica pelo parlamento, todos os vereadores. Nós receberemos um IP branco e adotaremos essa árvore para, como iniciativa do parlamento, possamos também levar esse gesto à comunidade de Bananeiras. Na quarta-feira teremos o passeio Educação Ambiental e Patrimonial aqui na cidade, com alunos do nosso município. Na quinta-feira teremos o curso de capacitação e informação ambiental, workshop Arborização Urbana e a ação das OGS, como formular prática sustentável. Será aqui na Câmara Municipal. E na sexta-feira nós teremos uma tenda com distribuição de mudas nativas, frutíferas e paisagísticas aqui no nosso municipal. De forma que não poderemos deixar esse momento tão importante, marcado na nossa cidade, no nosso país, que é relacionado à questão ambiental. Lembrando que o dia 4, o dia que nós teremos a sessão especial, comemoramos o Dia Municipal da Educação Ambiental. Temos ainda, para o dia de hoje, como disse anteriormente, nós temos a última sessão do mês, como regimentalmente nós temos a tribuna livre. Nós tivemos um cidadão bananeirense inscrito para usar a tribuna. Eu acredito que de forma pioneira a Câmara Municipal de Bananeiras abrirá o espaço para o cidadão se expressar. Como já é de conhecimento dos senhores parlamentares, o senhor Jailson Santos da Silva fez a solicitação. O regimento solicita que ele informe qual o tema que será abordado, e ele
tratará da reforma da Previdência e corrupção. E nós convidamos o senhor a se dirigir aqui à nossa tribuna e, pelo tempo regimental de 10 minutos, fará uso da palavra. O amigo terá, Vossa Senhoria terá as mesmas condições de um parlamentar. Então, os 10 minutos e as palavras devem ser num tom permitido pela Casa Odom Bezerra. Com a palavra o senhor Jailson Santos da Silva, inaugurando a tribuna livre da Casa Odom Bezerra. 10 minutos. Senhor presidente, público aqui presente no plenário da Casa Odom Bezerra, ouvintes através das redes sociais, boa tarde. Senhor presidente, gostaria inicialmente de lhe parabenizar e agradecer por esta oportunidade, como bem o senhor falou, de forma pioneira e, como é bíblico dizer, dai honra a quem tem honra. Então, é um momento, acredito que histórico, e que também sirva de exemplo para o cidadão poder usar esse espaço para reivindicação. E quanto às orientações que Vossa Excelência faz, eu digo que, com muito cuidado, vim aqui na Câmara anteriormente, fiz questão de ler cada item para estar aqui justamente respaldado e pautado pela lei que determina esta casa. Senhores e senhoras, nós vivemos um momento no nosso país, no nosso município, que requer bastante atenção de nossa parte. Eu costumo falar que nós vivemos um momento de guerra de narrativas. O que seria isso? Um momento em que as pessoas muitas vezes adequam seu discurso a seus interesses pessoais, seus interesses próprios. E se você não estiver antenado, se você não estiver bem informado, você acaba sendo induzido erroneamente por essas narrativas. Graças a Deus e graças à democracia e graças hoje ao que nós temos em mãos, e a maioria dos vereadores estão aí, e o público aqui presente, que é um celular na mão, que inclusive vale salientar que uma das candidaturas em 2018, em sua ordem, o vereador Nicodemos bem sabe, tinha o próprio presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou que o erro dele foi não ter regulamentado a mídia, ou regulado, melhor dizendo, restringido o acesso à informação. E sem acesso à informação, pessoal, nós ficamos vulneráveis a erros, vulneráveis a que pessoas possam induzir você ao erro. E não é diferente com a reforma da Previdência. As pessoas, todos os governos passados falaram, tem vídeos, tem áudios das pessoas falando sobre a necessidade de uma reforma da Previdência, que ela é insustentável, ela é deficitária, mas as pessoas, através de sindicatos que são oportunistas, políticos tradicionais que têm medo de justamente perder a oportunidade da mudança, fazem com que as pessoas sejam mal informadas e que não apoiem essa reforma. Nós temos um problema aqui municipal que diz respeito à reforma, que diz respeito, melhor dizendo, essa mesma questão nacional de previdência. E eu vejo nas redes sociais políticos importantes, o próprio prefeito dizendo, não, é uma necessidade, mas eu não vejo aprovando a reforma a nível nacional. É uma incoerência. Então as pessoas muitas vezes são seletivas a partir dos seus interesses próprios. Eu vou lhes dizer uma coisa. O discurso que sempre foi produzido no Brasil foi dizer que eu represento o pobre, eu estou pelo pobre, eu estou pelo mais necessitado, mas muitas vezes nos bastidores esse discurso é apenas para usurpar aquele discurso do vitimismo, do coitadinho, para se apropriar das benesses, dos impostos, do dinheiro. Foi sempre assim. Não é diferente nos dias atuais com as universidades,
professores, diretores, que muitas vezes não administram bem o que é público, o dinheiro, e ficam fazendo essas marchas, entre aspas, que disseram que era pela educação. Não foi pela educação. Por que não foi pela educação? Porque em 2010, o presidente Lula cortou 1,3 bilhões. E por que ninguém foi para as ruas? Em 2015, a presidente, quero que diga que é presidenta, mas isso não existe, a presidente Dilma cortou 10 bilhões. Por que não teve marcha iniciativa desses reitores, desses diretores? Justamente por conta dessa guerra de narrativas que eu falo. Eles mentem e se apropriam do discurso de nós estamos aqui pela educação só para estarem usurpando da função pública que exerce. Na maioria das vezes. Um próprio vereador aqui me procurou... Permite só uma parte, nobre. Com certeza, pode falar, vereador. Não, apenas para corroborar, também dar uma opinião divergente. Nós sabemos que a democracia é importante e é um jogo de opiniões, cada um tem a sua, apesar de discordar, eu respeito, mas só para esclarecer, assim, questão do investimento. Eu, quando fui aluno da UFCG em Cuité, no campus Cuité, Cuité foi um centro de expansão. E assim, quem mais fez universidades aqui de expansão no Brasil foi o presidente Lula. E eu quero saber, assim, perguntar a Vossa Excelência de onde são esses dados de questão de investimento. Qual a fonte? A fonte é o MEC, senhor vereador. Inclusive, há 15 dias atrás, Vossa Excelência aqui declarou em alto e bom tom um voto de repúdio ao presidente Jair Messias Bolsonaro por conta desse contingenciamento, que eu posso, se quiser, explicar a diferença entre contingenciamento e corte, para Vossa Excelência. Inclusive, o ex-governador da Paraíba promoveu um corte de 577 milhões nas universidades estaduais e não teve voto de repúdio de nenhum dos vereadores aqui presentes, inclusive de Vossa Excelência. Então, é justamente isso que eu quero falar. O meu inconformismo está apenas se partir de pessoas que eu desaprove, entre aspas, adversários políticos. Então, onde está a coerência? Então, a narrativa ela se adequa justamente ao meu interesse particular, meu interesse pessoal. Não houve voto de repúdio nesse sentido na educação. Para o ex-governador Ricardo Coutinho, que cortou a verba da Universidade Estadual. Então, é justamente isso que eu digo, vereador, que a gente tem que se pautar independente de partido político. A informação está aí para todos e hoje não adianta sair aí nas ruas, falar pela educação, que na realidade foi um movimento político. A gente viu que tinha muitas faixas de sindicatos, de Lula livre, um corrupto já condenado em segunda instância, obviamente, claro. A gente não vê as pessoas expressando esse tipo de informação. Vou lhes dizer aqui, por conta do tempo, que eu estou falando sobre a reforma da Previdência, ninguém cita o seguinte: a reforma da Previdência prevê que um senhor que tem 65 anos de idade se aposente, como meu pai. Ele completou 65 anos de idade no dia 3 de maio. Sendo que, com a nova reforma, a partir dos 60 anos, ele estaria recebendo R$400. Com a nova reforma. Com a velha, não. Isso é ruim ou é bom? Matematicamente falando. Mas o pessoal se pega dizendo, vai dar R$400 para o idoso sobreviver. Aí o povo que não, muitas vezes, tem o acesso à informação como nós temos, um absurdo. Como é que pode um negócio dessas pessoas mentir, usurparem justamente daquelas pessoas que não têm acesso à informação para enganá-las? Cabe aos senhores que estão aqui justamente dizer, opa, está errado. Quem é rico que ganha, em média, vamos dizer, R$20.000, que hoje paga 11% de previdência, vai pagar 22%. Então está cobrando mais ou menos, matematicamente falando, de 11% para 22%. Está cobrando dos mais ricos, agora justamente vai tirar privilégio da classe política lá. Porque ele vai se aposentar com o mesmo valor de um trabalhador. Mas as pessoas não se apegam nesse ponto positivo. Vão justamente fazer aquela guerra de narrativa que eu falei inicialmente. Eu represento o trabalhador rural. Eu represento o pobre. Essa reforma é da morte. E as pessoas, muitas vezes estudantes,
Digo mais, estudantes que eram para se informar, não buscam. Quem ganha um salário mínimo hoje paga 8%. Com a nova reforma vai pagar 7,5%, minha gente. Isso é ruim ou é bom? Mas por que as pessoas não se apegam nesse ponto? E acaba reverberando justamente só esses pontos negativos para justamente enfraquecer o governo. Digo mais, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma, 2 de Temer, 8 de FHC, e agora com 5 meses querem que o Brasil se transforme nas Mil Maravilhas? Não tem condições. Uma parte, 20 segundos. Só para encerrar, que eu... Não é permitido uma parte. Eu fui olhar o regimento, eu permiti ao vereador Douglas, quando eu olhei o regimento, não ia cortar a fala dele. Mas aí vou lhe acrescer o tempo usado pelo vereador Douglas Andrade. Só para encerrar aqui, para ser coerente com aquilo que eu me inscrevi, falar sobre a corrupção. É incrível como tiveram pessoas que muitas vezes usaram da frase ele roubou, mas fez. É incrível como as pessoas querem colocar de volta nas ruas alguém que desviou bilhões da saúde e da educação. Que eu digo que eu estava assistindo uma CPI agora do BNDES e aquele Guido Mantega não soube esclarecer como pode nós termos mandado dinheiro dos nossos impostos, bilhões, para outros países, ditaduras inclusive, sendo que o Nordeste aqui tão carente e necessitando. Então, pessoal, temos acesso à informação. Vamos se apegar nessas informações. Por isso que as pessoas, muitas vezes, quando eu dei inicialmente o meu apoio a Bolsonaro aqui, eu digo que votei 10 anos no PT justamente por falta de informação, por acreditar naquela estrela da esperança, por ser representante do pobre. Tudo mentira. Só basta você se informar que hoje está aí, ó. Tanto é que o pessoal de esquerda quer restringir, quer dizer, não, rapaz, nós temos que regular a mídia, o acesso à informação, justamente para a gente não se libertar. E diz, vamos brigar pela educação, porque a educação se transformou em quê? Em reduto, justamente para manipular a mente dessas pessoas. Mas, graças a Deus, hoje temos acesso à informação e jamais iremos permitir que corruptos cheguem ao poder e permaneçam no poder. Isso seja de qualquer lado for. Se for pego corrupção com um filho que seja de Bolsonaro, com ele mesmo, também abandonarei, que graças a Deus não vou depender disso aí, nem vou estar defendendo, não. Eu agradeço demais e parabenizo novamente o presidente Kilson Raif Dantas e agradeço a oportunidade. E Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Agradeço ao senhor Jailson Santos da Silva pelo uso da nossa tribuna livre, dizer da alegria de poder receber os cidadãos em nossa Câmara para discutir assuntos de relevância para nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Presidente. Eu tenho o vereador Nicodemos que pede uma parte. Mais algum vereador deseja falar sobre o tema tratado anteriormente? Só o vereador Paulo Rocha de Lima, 2 minutos, 2 minutos vereador Nicodemos, 2 minutos vereador Douglas Andrade da Costa. Boa tarde, senhor presidente, vereadores. Quero parabenizar aqui o companheiro Jailson aqui pelas suas informações, pelo seu discurso, mas eu concordo em parte e discordo em algumas partes. Por exemplo, eu acho que hoje o grande gargalho dessa reforma não está sendo, Jailson, do pequeno, não. Você pode ter certeza disso. Inclusive, os militares, quando eu falo militar, eu não falo de soldado e cabo, eu falo da alta cúpula da polícia militar, do exército, da marinha aeronáutica, o próprio o judiciário, que eu acho que o pior gargalho hoje lá dentro do Congresso está sendo exatamente, porque eu não sei quem ouviu as declarações de Cajuru, disse que para você concorrer a uma licitação lá no Supremo Tribunal Federal, pois bebidas que eu até ontem eu praticamente não imaginei que o poder público poderia pagar bebida alcoólica. E não só lá, eles não só compram, como tem que ter pelo menos 5 premiações internacional.
Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Quanto a essa questão do produtor rural se aposentar com 60 anos, eu acho que vai permanecer, como também professores. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência que o grande gargalho mesmo não está sendo no agricultor, não está sendo nos professores, mas sim na alta cúpula, que são pessoas, pouca gente que recebe quase tudo desse país. Mas, mesmo assim, foi muito bom a sua colocação, e eu agradeço. Só para concluir aqui, vereador, eu quero parabenizá-lo e espero que mais cidadãos bananeirenses venham todos os meses. Poderia, vereador, abrir até para 2 pessoas para essa sessão. Pode escrever. Então, isso é muito bom, muito legal. Parabéns, Vossa Excelência, também, por abrir esse espaço para os bananeirenses. Então, uma boa tarde e obrigado aí a todos pela atenção. Vereador Nicodemos. Boa noite, senhoras e senhores, presidente. Eu quero inicialmente parabenizar o professor Jailson e também PM, né, que põe em risco sua vida para ajudar a preservar as nossas, e por isso tem o meu respeito, não é? E pela coragem, e dizer que mesmo discordando da maior parte das coisas que Vossa Excelência falou, eu lhe parabenizo pela coragem de vir à tribuna. Esse espaço aqui essa casa tende a se tornar cada vez mais democrática, quando cada vez mais policiais, professores, agricultores, todos os setores da sociedade vêm aqui falar, trazer a sua mensagem para esta casa e contribuir com o bom debate que essa casa se propõe a fazer, que ambas as bancadas vêm tentando fazer. Mas dizer que eu não entendo como é que a gente pode dizer que houve contingenciamento na época do governo Lula, quando a gente sabe que o Brasil saiu de meia dúzia de escolas técnicas para mais de 250, mais de 400 escolas técnicas construídas entre Lula e Dilma. Não entendo como é que houve contingenciamento quando mais de 123 novos campos universitários foram feitos. É diferente do que a gente está vendo. Eu pensei que Bolsonaro ia tentar superar Lula. Seria o seguinte: não, ele fez 200 escolas técnicas, eu vou fazer 201 para ter o que dizer. Ele fez mais de 100 campos universitários, eu vou fazer 117, já que é o número dele, para mostrar que tinha visão e que queria fazer mais. Mas não, a surpresa foi esse corte aí, que a gente sabe que vai penalizar. E não é o rico que tem condição de pagar até R$2.000 na mensalidade do melhor curso de medicina do país ou de direito, não. É o pobre e a classe média, que não tem condições de pagar num particular. Pediu ao vereador então é por isso que a gente fica um pouco indignado. E para finalizar, sobre a questão do controle de mídia, ninguém da esquerda defende controle de mídia no sentido de regular quem quer que seja. Tanto é que a gente deu condição, no nosso governo de Lula, a gente deu condição de todo pobre ter um smartphone e internet em casa, coisa que antigamente... Pediu o vereador que conclua e não fuja do tema. Né? Não, Vossa Excelência, eu lhe pedi 2 minutos, Vossa Excelência já vai com 6. Espera aí, eu finalizo em 20 segundos. Então, coisa que antigamente o pobre nem sabia o que era. Muitas vezes até pessoas capitalizadas aqui de Bananeiras não sabiam. Então, não dá para dizer que teve controle. E se for por esse parâmetro, então os Estados Unidos seria comunista, porque lá jornalista não se dá o luxo de criticar. Com a palavra o vereador Douglas Andrade. Então, só para comentar, como eu já tinha começado, em relação ao ensino no Brasil, né? Um dado aqui aberto, onde do ano de 2003 ao ano de 2014, foram abertas 18 novas universidades federais. Campos de extensão, foram abertos 173 campos universitários de extensão no Brasil durante esse período. Então, o dado que você traz, você está dizendo que meu dado é mentiroso e o seu é verídico. Então é um pouco complicado. Eu sei que a democracia é importante, mas
temos que também confiar no dado que é trazido aqui por um site oficial. Isso. Não, eu tiro assim pela educação que eu tive em um campus de extensão. Uma cidade igual Bananeiras, praticamente com a mesma população que era Cuité, onde a educação passava longe, onde o filho de algum agricultor tinha dificuldade para ir para alguma cidade grande, como Campinas ou João Pessoa, e com essa abertura desse campo de extensão, possibilitou as pequenas famílias que têm um poder aquisitivo menor de estudarem. Estou defendendo uma coisa que eu vivenciei, por isso que falo com propriedade. Mas parabenizar a coragem de estar aqui na Câmara Municipal, que essas atitudes também se repitam por outras pessoas, e dizer que realmente, presidente, é uma coisa que precisava na Câmara, porque nós temos que manter o contato com a população. Então, para parabenizar também Vossa Excelência por propiciar isso para o povo de Bananeiras. Então, muito obrigado. Vereador Pedro Filho, com 2 minutos. Senhor presidente, inicialmente quero parabenizar o senhor Jailson por ter utilizado os microfones dessa casa, utilizar uma prerrogativa que é do cidadão de Bananeiras, desde a criação do nosso regimento, que existe essa oportunidade do bananeirense, na última sessão do ano, utilizar a palavra, e é interessante que possamos divulgar ainda mais, a última sessão do mês, que possamos divulgar ainda mais, para que outros bananeirenses venham até essa tribuna e explane as suas opiniões. É muito importante. Eu concordo em parte com o que disse Jailson, apenas analisando os debates, os discursos, eu vejo e enxergo o porquê nosso país está na situação que está. Lula já passou, já deu sua contribuição, cometeu seus equívocos, seus erros, e hoje está no lugar onde está pelas suas práticas. Bolsonaro inicia um governo que há 5 meses vem tentando mudar a cara desse país. Eu prefiro apostar no novo do que relembrar o passado, mesmo que ele tenha feito benfeitorias, mas na sua maioria de equívocos, total equívocos. Por isso que está onde está. Muito obrigado, senhor presidente. Com a fala do vereador Pedro Batista de Andrade Filho, encerramos a tribuna livre e convidamos a população bananeirense para que possa participar das sessões ordinárias e que também participe da tribuna livre. Ela acontece na última sessão de cada mês, informando que a sessão do próximo mês acontecerá no dia, Antônio Marques, dia 20, 21, por aí, dia 20 a dia 19, se não me engano. Então, que nós entramos em recesso dia 20, eu acho que é dia 18. Né? Dia 18 acontece a última sessão do mês de junho. 18. Encerrado o tema livre, declaro aberta o nosso tema livre. A tribuna livre encerra, aberta o tema livre, e transfiro a presidência para o vereador Paulo Rocha de Lima. Faculta a palavra ao vereador Kilson Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham em mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, o microfone do vereador Paulo Rocha, ligar. Sessão ordinária da nossa Câmara, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Câmara, alegria é grande poder participar em mais uma sessão de nossa casa. E hoje com a inovação de podermos ter, e aí do tempo que estou na Câmara, de forma pioneira, a tribuna livre. Então hoje um cidadão pôde participar e utilizar
o espaço de nossa Câmara. Então, senhores vereadores, informo, como já disse anteriormente, teremos a Semana do Meio Ambiente, que será comemorada na próxima semana. É mais uma ação que temos em prol do desenvolvimento do nosso município. E também trazer a informação que ontem, acompanhado do vereador Ramon Moreira, do vereador Pedro Batista, estivemos na capital tratando de assuntos de interesse do nosso povo. Estivemos na Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação, onde fomos, dentre outras vários assuntos pautados, fomos em busca de tratar sobre a questão da parte elétrica do Colégio Estadual José Rocha Sobrinho. Fizemos alguns questionamentos e o secretário executivo, que em reunião conosco, já tinha, inclusive nos mostrou a solicitação junto à Energisa para que as providências sejam adotadas. Segundo o governo do estado, a responsabilidade neste momento é da Energisa, que tem que adotar as medidas necessárias, vereador Antônio Marcos, para que o problema seja solucionado. Nos informou ainda, e já foi inclusive dito aqui pelo vereador Ramon Moreira, em outra oportunidade, que lá funciona um gerador, está funcionando com um gerador para que, exatamente, para dar um suporte mínimo à execução das atividades daquela escola. Também a oportunidade que buscamos, inclusive com o apoio do professor Roberto Germano, outras ações importantes para o município. Então, vai vir aí, nós estamos buscando a parceria para trazermos uma novidade importante para os alunos que farão o Enem, para os alunos que praticam esporte nas escolas estaduais, não apenas de nosso município, mas de nossa região, de forma que, se concretizando, nós traremos a informação mais precisa, mais acertada, mas que nós estamos exatamente tratando de assuntos de interesse do nosso povo. Também tivemos no Palácio da Redenção, em busca de melhorias para a nossa gente. Então, assim, concretizado, os nossos pleitos, nós estaremos aqui informando a nossa população. Recebemos a informação que nossa região, e Bananeiras em especial, entrará, vivenciará novamente o problema que há vários anos vem se arrastando, que é a questão da água. Nós estaremos num racionamento mais uma vez. E as pessoas que sofrem, e aí o mês de maio foi um mês que não choveu, ou melhor, não choveu aquilo que se esperava, pelo menos o que a média dos últimos anos não choveu, e isso gerou a problemática. Nosso manancial está cada vez diminuindo a sua lâmina de água e dificultando a água chegue às casas dos consumidores. Então, já levamos, inclusive, a solicitação para que a gestão municipal possa ficar preparada para instalar os chafariz móveis em vários pontos da cidade, se necessário for, para atender, vereador Nicinho, a população que merece a atenção da gestão para receber água, que água é vida. Então, essa é a nossa fala inicial e desejando a todos uma boa noite. Devolvo a presidência ao vereador Kilson Dantas. Com a palavra o vereador Nicodemos. Tranquilo.
Quero complementar a toda a mesa diretora, na pessoa do presidente Kilson Dantas, aos demais vereadores, na pessoa do vereador Nicinho, e a todo o público presente, a imprensa aqui na pessoa do comunicador Cleon Batista. E inicialmente, só para finalizar o que não foi possível no aparte, e dizer, quando se fala de controle de mídia no Brasil, a gente vê muita hipocrisia e oportunismo político de quem não está, ou quem manda na imprensa, como, por exemplo, os grupos políticos que representam o interesse do empresariado, a exemplo do PSDB exclusivamente de São Paulo, e outros, né? E eu até fico assim sem entender como é que qualquer pessoa do governo Bolsonaro pode achar ruim que a mídia brasileira tivesse determinado regulamento. Dizer, olha, dentro da verdade você pode tudo. Partiu para o fake news, se vira com o crivo da lei. Como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que ninguém duvida que é capitalista, é o centro do capitalismo. A Inglaterra, todas as repúblicas modernas, as emissoras de televisão, por sinal, elas têm até que decidir de que lado querem estar, se são oposição, são situação, publicamente. E podem tudo, dentro da verdade. No Brasil, não. No Brasil, se na hora que a Globo chegar, a Globo, a Record, Band e a SBT chegar com o pires na mão no Palácio do Governo, se o governo não se abrir e perdoar as suas dívidas de imposto com a Receita Federal, com a Previdência, e ainda não botar a maior parte da verba publicitária para eles, eles sentam o pau. Da mesma forma que na Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho vem sofrendo um linchamento público antes de antes até de abrir determinados inquéritos para comprovar as acusações que ele recebe, simplesmente porque durante o governo dele, a Correio e a TV Cabo Branco, que representa a Globo, foram obrigadas a pagar imposto na Paraíba pela primeira vez. E pela primeira vez não tiveram o direito de indicar secretário e demitir secretários, não é? Então, eu acho o seguinte, querer tutelar comunicadores é criminoso, isso não contribui com a democracia. Agora, é preciso que existam normas, como existem nos países da Europa, existe inclusive nos Estados Unidos, para evitar o que a gente é acostumado a ver por aí. Quem tiver algum poder para molhar a mão de um ou outro comunicador que gosta desse jogo, é defendido todos os dias na imprensa. Quem não tiver, sofre linchamento público. E isso a gente vê até no município de Bananeiras, veículos de comunicação em que, se você é oposição, você só é bem tratado na hora do seu programa, em outros horários você não é tratado com a parcimônia que é quem é do lado de um prefeito, né? Porque tem veículos de comunicação por aí que, se o cara for vereador da situação, pode até ficar lá o dia todo na entrevista. Se você for da oposição, você não pode, não é? Então, umas coisas que a gente... Então, isso, com a lei séria, acabaria com esse negócio de imprensa tendenciosa, onde o cara chega, te ataca, faz como quiser, e como você não tem o que dar economicamente, então você fica na desvantagem, não é? E quem tem o que dar, fica lá. Eu vejo aqui, secretários aqui, a forma como são tratados em alguns, não são em todos, porque tem muitos jornalistas extremamente sérios e alguns veículos de comunicação extremamente sérios também na região, não é? Então é isso. Você não vai ver isso nos Estados Unidos e nem na Europa, e nem por isso esses países são comunistas. Vereador, não é? Podemos. Concedido a parte, vereador Paulo Brito. Não que eu tenha nada para defender a imprensa, mas nesse caso eu vou defender, vereador. Porque quem mais bate aqui são vocês da oposição.
Você de oposição, sim, esses batem, de verdade, não a imprensa. Eu não vejo a imprensa batendo. Não vejo, em hipótese alguma. Então, é por isso que eu digo, não, a Rede Globo, eu defendo a Globo porque ela é uma emissora que ela pega geral. Ela não tem esse negócio de ser Estados Unidos, Brasil, Bananeira, Paraíba. Não, eu vejo sempre que a Rede Globo é uma emissora top de linha, porque em todos os governos ela bate e também, ao mesmo tempo, apresenta o trabalho. Mas dizer que jornalista A ou B, com algumas exceções muito raras, eu digo em esporte que Bananeira não existe isso, recebe bola de classe política, eu acho quase impossível, porque o jornalista sério, de verdade, olha, só para concluir aqui, eu acho que o jornalismo é uma profissão seríssima, entendeu? Isso é a principal arma da democracia, não só no Brasil, como em todos os países do mundo. O país, vereador, que não tem um jornalismo livre, ele não pode ser considerado como uma democracia. E o Brasil hoje, graças a Deus, existe exatamente, com exceção do Poder Judiciário, que acho que está acima de tudo ainda, existe a democracia nesse país e reina mesmo. Então, a imprensa desse país é a imprensa livre. Muitas vezes fechou um minuto, né, vereador, fechou. O vereador acha que a imprensa, não, mas tem um papel importantíssimo. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Vereador Nicodemos. Aí de nós, se não existisse, né, a imprensa, mesmo que muitas vezes falando coisas que às vezes alguns veículos de comunicação que não fazem o bom jornalismo, coisas que às vezes nem faz sentido, não é? Mas antes, uma imprensa da forma que ela é, do que nos tempos da ditadura, em que jornalistas, se fizessem uma pergunta que o representante da prefeitura, do governo do estado ou do presidente não gostasse, o cara já saía preso, detido, como isso já foi visto em outros tempos, não é? Concedido à parte. Vereador Nicodemos, eu estava ouvindo a fala de Vossa Excelência e só pediria a Vossa Excelência que citasse, como citou a nível nacional, qual a emissora ou programa jornalístico que beneficia qualquer secretário ou qualquer vereador de situação aqui no nosso município, até para que a gente possa saber, tomar conhecimento aqui e analisar se realmente isso acontece. Eu queria pedir a Vossa Excelência para não fazer julgamento, para que o pessoal da Correio da Serra, da Rádio Integração ou da Talismã não fiquem pensando quem será. Eu queria que Vossa Excelência, por gentileza, citasse para a gente tomar conhecimento aqui de quem está se utilizando da imprensa para cometer uma barbaridade desse nível. Muito obrigado, vereador. Agradeço a parte de todos. O vereador sabe que a cidade toda sabe, não é? Por exemplo, eu vou só citar aqui os veículos de comunicação que houve todos os lados. Por exemplo, todos têm tratamento igual, por exemplo, na Correio da Serra, na Talismã, tanto a oposição quanto a situação não encontra barreira para levar sua mensagem. Da mesma forma, eu vi aqui assuntos bombásticos que saiu nas últimas semanas e todo mundo sabe qual veículo de comunicação aqui não deu destaque, não deu ênfase, não é? Então, é isso. Mas, vindo aqui para a Seara Municipal, para finalizar, presidente, só para finalizar, dizer que é um absurdo ver a escola, a maior escola do município de Bananeira, passar pela situação humilhante que passou, aonde os estudantes tiveram dificuldade de estudar por falta de energia. Pelo amor de Deus, isso não existe. Nós não estamos tratando de uma escolinha de fundo de quintal, não. Nós estamos tratando da escola mais respeitada do Brejo da Paraíba, que até pouco tempo atrás se fazia até teste seletivo para decidir quem deveria estudar ensino médio aqui em Bananeira. E hoje está nessa situação. Lamentavelmente, lamentável como o governo João Azevedo perdeu a linha, ainda não se encontrou. Lamentavelmente, é a Dilma Bolada da Paraíba. Eu espero que ele procure bons conselheiros para ver se acerta o ponteiro, porque eu quero que ele acerte, porque a Paraíba precisa. No tempo desse, a gente já tem um presidente destrambelhado. Se o governador entrambelar as pernas e cair, aí
ferrou tudo. Eu quero que ele acerte, mas desse jeito tá difícil. Principalmente com o Bananeira, que ele levou 70% dos votos. Acho que não é assim que deve ser tratada a educação estadual em Bananeiras. Obrigado. Agradeço a participação do vereador Nicodemos Costa e convido o vereador Douglas Andrade da Costa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Senhor presidente, é com muita satisfação que venho na noite, começando a anoitecer deste dia, para tratar de alguns assuntos. Também aqui saudar especialmente a todos que estão nos escutando pelas ondas da Rádio Câmara, todos os web espectadores que estão nos assistindo pela live da Câmara de Bananeiras, enfim, a todas as pessoas que conseguem me ouvir nesse momento. Senhor presidente, venho aqui referir uma coisa que foi passada, um pouco de nosso trabalho parlamentar. Nós passamos o domingo todo, uma parte com as mães da comunidade de São Domingos, que faz parte do Distrito Tabuleiro, e lá nós comemoramos, junto com toda a comunidade, o Dia das Mães que se passou. Então, é uma alegria estar sempre naquela localidade, com todas as pessoas. Estivemos na associação, referi aqui o nome da presidente, a presidente Elza, com todos os moradores, não só as mães, mas também com todas as pessoas que puderam estar lá naquele momento. Então, nós, além de comemorarmos o Dia das Mães, também fizemos um pequeno festejo junino com o trio Pé de Serra para alegrar a tarde daquele pessoal. Então, foi regrada muito forró, muitas mães, muita alegria em toda a comunidade. Então, gostaria de deixar registrado aqui na Câmara Municipal minha passagem por aquela comunidade. Mas, quando estávamos lá, senhor presidente, nós tivemos algumas reivindicações que também tenho que trazer para essa Câmara, porque é um local de cobrança e todas as pessoas, os agricultores de lá, cobraram os tratores que ainda não chegaram. O vereador Bill, que é da comunidade também, que tem atuação naquela localidade, sabe. Nós já fizemos a solicitação ao secretário de Agricultura, mas faço publicamente para que se agilize, para que aquela comunidade possa plantar seu inhame, sua macaxeira e possam colher os frutos num período mais vindouro. Outra coisa também é a situação das estradas. As estradas, em alguns pontos, precisam de manutenção e faço aqui publicamente também essa cobrança para que nos locais mais críticos seja colocado pissarro ou algum material que possa melhorar a qualidade naquela localidade. Além, é claro, do roço da estrada, porque o acesso está quase coberto até chegar na associação. O vereador Bill me pede uma parte e eu ouço com atenção agora o excelentíssimo vereador. Boa noite a todos. Inclusive, eu tive hoje com o Douglas, vereador, e o rosto das estradas começou já hoje. A patroa ia descer para lá hoje à tarde, mas porque estava terminando ali a terraplanagem aqui do calçamento. Mas eu acredito que essa semana vai descer a reta e vai descer a patroa, juntamente com a caçamba, porque tem muito capim fechando a estrada. E aquele capim não tem como a patroa tirar. Vai ter que botar ele no meio da estrada e a reta tirar e jogar fora. Porque a seca hoje é tudo em cima da estrada, não tem como fazer. Mas essa semana eu tenho certeza que ele confirmou hoje que a patroa ia descer para lá. E agora de tarde, mas vamos deixar para depois da manhã, porque pelo menos termina aqui a terraplanagem do calçamento aqui da universidade para sair no buraco. E fazer lá porque está muito ruim mesmo. Eu estive andando por essa semana e vi que as estradas estão muito esburacadas. Até bem por causa da chuva, né? Eu agradeço pela parte aí. Boa noite. Verdade, vereador Bill. As chuvas, quando vêm, acabam as estradas do município. E Bananeiras, como é um município de 268 km² de extensão, é difícil fazer realmente a manutenção de todas as partes. Quando você acaba de uma estrada, já tem que voltar para a última que foi feita, porque já deve estar em más condições. Então, sobre aquela localidade, é esse o tema trazido, senhor presidente, mas trago outras participações que tive durante essa semana. Uma delas foi a audiência pública para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que aconteceu no dia de hoje, às 3 horas, aqui na Câmara. Felizmente, a população não compareceu com incisão, tivemos apenas alguns populares presentes. Então, faço aqui a cobrança para que a população se aproxime cada vez mais para a Câmara, porque a audiência pública para a LDO é uma coisa importante, a lei de diretrizes orçamentárias onde vai se ter as diretrizes realmente da lei orçamentária anual, que é todo o orçamento que é aplicado no ano subsequente. Outra coisa, senhor presidente, foi que nós fiscalizamos hoje pela manhã a obra de calçamento da Via da Integração no sítio Buraco. A obra está bem adiantada. Parabenizar a gestão municipal pela obra que está sendo concluída. Parabenizar o deputado também que enviou a emenda, todos os responsáveis, porque ali vai beneficiar toda a comunidade. Acredito que aqui em Bananeiras, uma obra dessa extensão de calçamento em zona rural, eu acho que é a maior que temos aqui. A do Jaracatiá e a de Roma de Baixo é muito grande, mas em comparação com a obra que está sendo conclusa no sítio Buraco, vai ser uma evolução grande. Nós temos uma dificuldade hoje, aqui no município, que é nossa subida para Solânia. E com aquilo concluso, com certeza facilitará todo o trânsito e o tráfego de veículos, de pessoas, enfim, de todos que quiserem ir para Solânia, porque vai desafogar, teremos outra via, outro acesso, que servirá não só para as pessoas daquela comunidade, mas sim para todas as pessoas de Bananeiras. E por fim, senhor presidente, sei que meu tempo já está se esvaindo, mas venho citar uma coisa trágica que todos da Paraíba ficaram tristes, que é a morte de um paraibano no Brasil todo. Bem lembrado, senhor presidente, que a morte do cantor Gabriel Diniz. Ele tinha recebido o título de cidadão paraibano há um mês atrás, mais ou menos, pela Assembleia. Tantos locais que ele poderia se enterrar, mas a família decidiu vir para João Pessoa, que é onde ele nasceu, se criou. Nós sabemos que todos nós viemos aqui para o mundo para termos uma missão. E novos ciclos vão se abrindo. Nós temos que continuar nossa missão aqui. Não sabemos a hora que vamos partir, mas temos que seguir firme e forte, porque nós temos realmente, eu penso nisso, que nós temos realmente alguma coisa para fazer aqui no mundo. Ouço com atenção, vereador José Nicodemos. Só acompanhando o que falava Vossa Excelência sobre o cantor e compositor Gabriel Diniz, que mesmo não tendo nascido na Paraíba, sempre fez questão de destacar de onde veio, Campina Grande, João Pessoa, onde viveu sua vida, na Paraíba, não é? Então, enquanto outros aí que não tem nem o brilhantismo dele, nem lembra o nome da Paraíba quando está na imprensa, como se tivesse vergonha das origens. O Gabriel Diniz chegou muito longe e nunca esqueceu da Paraíba. Então merece as nossas homenagens. Da mesma forma, aproveite e já estenda a minha solidariedade a todos os fãs que ele tem aqui espalhado também aqui em Bananeiras. A todos que admiram sua obra, sua arte, que por onde passou levou alegria. O ano passado mesmo, no São Pedro de Belém, o dia mais espetacular foi na ocasião em que ele assumiu o palco numa grande festa. Então por isso que eu não podia deixar de me acostar a vossas palavras tratando deste tema. Obrigado. Muita gente até fala que as pessoas vão até o velório, até o enterro, porque é uma pessoa famosa, mas nós temos que ter também empatia com o próximo. Se pôr no local, uma pessoa nova, de 28 anos, com toda a vida pela frente, já com muito dinheiro, porque era um rapaz trabalhador, mas também temos que lembrar que ele não esquecia o nome da Paraíba, aonde ia. Isso é uma coisa importante, que é para poucos, não esquecer das origens. Então fica aqui meus sentimentos para toda a família e para todas as pessoas que se envolveram no acidente. Então, essas são minhas palavras no dia de hoje, senhor presidente. Gostaria de agradecer a todos por ter me escutado com atenção, desejar uma boa noite a todos e um ótimo restante de semana a todos que estão me escutando. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Douglas Andrade.
convido para encerrar o nosso tema ali o vereador Ramon Moreira. Apenas lembrando e contribuindo com a fala do vereador Douglas Andrade, com relação à via da integração turística, que é uma alternativa, é uma alça. Infelizmente, nós teremos um problema que é a guarita do campus universitário. Inclusive, eu acho que é uma das missões do parlamento é solucionar essa problemática que, vez por outra, o cidadão bananeirense nos procura para relatar. A palavra ao vereador Ramon Moreira pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que estão na nossa sessão, meu boa noite. Senhor presidente, eu evito sempre falar na tribuna questões, vereador Nicinho, relacionadas à política partidária, porque nós vivemos numa democracia e é saudável que nós não tenhamos apenas uma referência política. Nós tenhamos 2, 3, 4 ou até mais referências políticas. E quando a gente acompanha determinado político ou tem uma determinada ideologia em mente, provavelmente ou quase nunca nós mudaremos para agradar quem quer que seja. Eu tenho a minha escolha, respeito a escolha do vereador Gilson, do vereador Pedro Batista, do vereador Paulo Brito. E muitos, e tomo isso como simplesmente um exemplo, em algumas oportunidades nós divergimos. Até porque eu acredito numa ideia e as outras pessoas, isso como exemplo, acreditam em outras ideias. E isso é a base da democracia, é a essência da política. A política é a arte do diálogo, é você conversar, convencer, apresentar realidade, apresentar suas ideias. Então, constantemente, e eu acho até que essa é a primeira vez que eu trago na tribuna um assunto mais voltado à questão política. E faço essa breve explanação, vereador Gilson, vereador Antônio Marques, para me retratar a fala do amigo Jailson, que hoje esteve aqui numa iniciativa da presidência da casa, da mesa diretora da casa, na pessoa do presidente Kilson Dantas, que abre esta tribuna para que pessoas da sociedade, sem estar no exercício parlamentar, possam trazer dados, informações, enfim, exporem as suas ideias de forma livre, independente, neste ambiente que já é, por natureza, democrático. Mas, ouvindo a fala de Jailson, eu me instiguei, vereador Bill, a falar sobre a questão universitária. E vou falar, vereador Douglas Andrade, com conhecimento de causa. Eu cheguei no campus da Universidade Federal da Paraíba para fazer o curso de administração, vereador Paulo Brito, e existia um sucateamento das universidades públicas. Eu cheguei por várias vezes na universidade e nós termos dificuldade de assistir aula por causa do odor que emanava do banheiro. E o banheiro não era limpo porque não tinha servidor, não tinha detergente, não tinha desinfetante. Por várias vezes, a direção do campus teve que se dirigir aos alunos, reduzir a quantidade de dias até letivos, porque o restaurante universitário não tinha condições de alimentar todos os alunos no tempo previsto para a realização das aulas. Eu acompanhei esse tempo no campus da Universidade Federal da Paraíba, quando ingressei para fazer o curso de administração. Presidente, acredito que por volta do ano de 2000, 2001, 2002. E foi justamente o período que eu casei, minha filha nasceu e
isso me levou a passar mais tempo na universidade, vereador Paulo Brito, porque eu tive que trabalhei em Campina Grande, e todo dia eu precisava ir e voltar a Campina Grande, e quando chegava muito cansado, e por várias vezes passei a faltar a aula. Ao ponto, vereador Antônio Marques, que eu ter que fazer outro vestibular, na época não era o Enem, era o vestibular, tive que fazer outro vestibular, vereador Paulo Brito, para não ser jubilado. De modo que eu passei um tempo considerável na universidade para concluir o meu curso de administração, em torno de 6 anos e meio, vereador Antônio Marques, por conta dessas situações que eu acabo de dizer, vereador Nicinho. Mas aí eu não vou entrar na questão política, porque já disse, eu não votei no presidente Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, eu não votaria novamente. Mas aqui está um brasileiro que torce para que o governo de Bolsonaro dê certo, para que a gente consiga ter a economia dinamizada, que o emprego volte a surgir, para que os pais de família tenham condições de levar a comida para a sua mesa. Torço como cidadão brasileiro, mas não sou obrigado a concordar ou a aprovar com tudo que o governo coloca na mesa. Tenho várias restrições, até por conta disso eu não votei. Mas voltando à questão da universidade, se elege o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E foi idealizado nos campos universitários um programa chamado Reúne. As universidades estavam totalmente sucateadas, enfrentavam as dificuldades que eu acabei de relatar aqui, e eu acompanhei tudo isso em loco. E aí, vereador Paulo Brito, eu passei a ver, vereador Marcelo, outra realidade nos campos universitários, e mais especificamente no campus universitário aonde eu estudava. Nós tivemos construções de novos restaurantes universitários, a biblioteca passou a ser verdadeiramente uma biblioteca com vários livros, nós tivemos contratação de novos professores, nós tivemos uma estrutura melhorada, as salas passaram a ter climatização, enfim, nós evoluímos e muito, ao ponto, vereador Antônio Marques, quando eu cheguei na universidade, existia apenas um bloco de aula e em torno de 700 alunos. Após o Reúne, após a valorização das universidades públicas, quando eu saí da universidade, a Universidade de Bananeiras, o campus de Bananeiras já tinha mais de 2.500 pessoas fazendo curso superior. E quando as pessoas vão fazer curso superior, eu não acredito que a universidade vai botar ideologia na cabeça de ninguém. Não bota na cabeça de ninguém. Até porque o campus universitário, ele é um ambiente muito democrático. Muito democrático. E aí eu fiz uma rápida explanação do campus universitário federal. Mas agora eu também estudei no campus universitário que já estadual. Está próximo do fim de vosso tempo. Presidente, eu agradeço que Vossa Excelência me interrompa só no final, porque aí Vossa Excelência já me tira a concentração. Permita uma parte. E eu, só para concluir, vereador, porque o presidente já está se antecipando à finalização da minha palavra, mas eu também estudei na Universidade Estadual da Paraíba. E na universidade, companheiros meus, colegas meus, a turma era muito dividida nessa última eleição. Metade era eleitora do presidente Bolsonaro e a outra metade, contada realmente nos dedos, era eleitora de Lula, que mostra o ambiente altamente democrático da universidade. E se diz que por que não se falou quando o governo Ricardo Coutinho cortou a verba da UEPB? Não houve corte. Não houve corte. O que houve foi um ajuste orçamentário que não foi só para a UEPB, não. Foi para o Ministério Público, para o TCE, para o Tribunal de Justiça. Não houve perseguição para os campos universitários, não, que por sinal eles se ampliaram. Chegaram a Monteiro, a região de Cuité, a Araruna, a Patos, me diz aqui o vereador Paulo Brito. Então, vejam a diferença dos posicionamentos.
Então, eu falo isso somente para trazer também o meu posicionamento, o meu reconhecimento, até porque eu acompanhei isso em loco, e defendo que o governo reveja. Quando eu ouvi a fala do ministro na televisão, vereador Douglas Andrade, eu me senti feliz, porque inicialmente o governo falou em corte, a pressão popular passou a acontecer, o governo disse que era um contingenciamento, mas o primeiro pronunciamento foi pelo corte. Depois, a pressão popular transformou no contingenciamento. E eu percebi, na palavra do ministro, que esse corte ele não vai existir, porque os nossos jovens precisam se qualificar, precisam adquirir conhecimento, porque a juventude inteligente, preparada desse país, não vai aceitar, seja o presidente da República, seja quem quer que seja, dirigir-se a um estudante como idiota útil. Esse é o Brasil que nós não queremos. Nós queremos um país onde o presidente da República respeite os estudantes. Porque eu encerro o vereador Antônio Marques citando Juscelino Kubitschek, grande estadista brasileiro, adentrou em um congresso da UNE e foi amplamente e gritantemente vaiado. Em coro, ele foi vaiado e ele se dirigiu para os estudantes e disse apenas, vereador Gilson, feliz da nação onde os estudantes podem vaiar o presidente da República. Fiquem à vontade. Muito obrigado, presidente. Agradeço a fala do vereador Ramon Moreira. Vereador Gilson, questão de ordem. Só para agradecer aqui o pessoal do tabuleiro. Não, você questão de ordem. Falar do regimento? Não, só questão de ordem. Não. Questão de ordem é sobre o regimento. No final, Vossa Excelência terá tempo para falar. Encerra o tema livre. Convido o vereador Douglas Andrade, secretário da Casa, para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, requerimento número 94/2019, ao DRPB, solicitando do mesmo sentido de viabilizar a instalação de rotatória na PB 103, no trecho que liga ao bairro da Xando Lindolfo e Solânia, via Sítio Cumbeba, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Essa é a ordem do dia, senhor presidente. Aberta a ordem do dia, convido o vereador Ramon Moreira para a apresentação do seu requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite mais uma vez a todos. Senhor presidente, esse requerimento é para solicitar a instalação de uma rotatória de frente ali onde fica a Florarte. Ali hoje dá acesso a Solânia, indo pela Cumbeba, Sítio Caralbinha, dá acesso ao distrito Tabuleiro, também ao bairro da Xando Lindolfo, e a quantidade de carros, de motos que trafegam por ali é um número considerável, e eu tenho recebido várias informações de colisões de veículos, muitas colisões naquele ponto específico. Por ser uma área de responsabilidade do DR, nós estamos fazendo essa solicitação, primeiro para preservar a vida e depois para uma melhor organização de um trânsito que, mesmo sendo na rodovia estadual, está situado dentro do território do município de Bananeiras. Então é esse o pedido, presidente, e eu espero contar com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado. Em discussão, requerimento de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima, 94/2019. Não havendo quem queira tratar do tema, em votação, aquele vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. Apenas fazer o registro de que nós devemos respeitar a imprensa de uma forma geral. Nós sabemos que temos meios de comunicações que agem de forma parcial, outros são imparciais, mas muitas notícias são veiculadas por assessores
por repórteres, jornalistas, né, que e muitas das vezes tem uma ligação com a fonte. E para ele, em agradar, isso tem e se acontece. Mas não apenas, e aí foi citado no dia de hoje, aqui no parlamento, que vereadores, ou secretários, ou membros da gestão municipal recebem regalias de membros da imprensa. O vereador Pedro Batista de Andrade, inclusive, indagou ao vereador que ocupava a tribuna que ele pudesse se manifestar e dizer, né, até porque ele estava na tribuna da casa, pudesse dizer e relatar os nomes ou aqueles que são beneficiados, para que a sociedade tome conhecimento, não fique de forma superficial. Mas, constantemente, nós vemos na imprensa e nas redes sociais muita postagem que tem o cunho político e é vereador Antônio Marques, veiculado pela imprensa estadual, nacional, local, de forma parcial. Então vamos ter apenas um peso e uma medida. Não podemos querer celebrar o Pai Nosso ensinando o credo. Outra informação é que, não sei se o que o vereador Gilson quer falar é sobre o convite de amanhã para o noitário lá do Tabuleiro, né, que o padre esteve aqui na sessão anterior, mas se for nesse contexto, eu abro o espaço, vereador. Senhor presidente, muito obrigado, já agradeço pela parte. Primeiro de tudo, pessoal, boa noite a todos. Quero aqui registrar a importante presença de um grupo da sociedade civil lá do Distrito do Tabuleiro, um grupo que gratuitamente, meu amigo Antônio Marques, vem ajudando muito aquele distrito com várias correntes, pessoas ligadas à Igreja Católica do Distrito do Tabuleiro, aqui se encontra pessoas que vêm contribuindo ao longo dos anos com a cultura daquele distrito do Tabuleiro e região. Aqui, pessoal, agradeço a presença de todos, parabenizo, viu, pelo brilhante trabalho que vocês fazem no Distrito do Tabuleiro juntamente com os jovens. O meu muito obrigado a todos. Só isso mesmo, senhor presidente, só registrar a presença deles. Dentro do tema. De que, Vossa Excelência? Que o vereador não, se Vossa Excelência for falar do regimento, eu lhe permito. Se não for para tecer outros comentários... É importante. Eu só quero já parabenizar a todos que fazem a Igreja Católica, especificamente na região do Tabuleiro, e desde já justificar a minha ausência, não vou poder estar, porque faço parte da equipe que organiza a comunidade católica em Baixa Verde, que vai assumir o noitário lá na comunidade Laranjeira. Por essa razão não vou poder estar, mas tenho certeza que toda a Câmara dos Vereadores vai lá prestigiar a comunidade e rezar junto com vocês. E finalizo convidando a todos para neste dia 30 estar todo mundo junto nas ruas em defesa da educação superior, em defesa da universidade, do direito de estudar do jovem bananeirense, do jovem brasileiro. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Então, já cedendo espaço, além do permitido pelo regimento, né, contribuindo, sempre é bom ouvir os senhores vereadores. E ainda nós temos, para finalizar, vivemos numa democracia e temos muitas vezes posições distintas, mas acima de tudo nós somos humanos e devemos respeitar uns aos outros. Vejam só um fato trágico que acontece no dia de ontem e que chocou toda a nação brasileira, que foi a morte de um jovem cantor que estava no auge e que ainda teria uma vida muito promissora, de várias conquistas pela frente, e num voo perdeu a vida, perdeu sonhos, deixou
a comunidade de uma forma geral chocada. Do mesmo jeito somos nós, que planejamos, que caminhamos, que trabalhamos e labutamos dia a dia, né, projetando o amanhã, mas temos que viver o hoje, né, viver o hoje, presente e, acima de tudo, com um objetivo comum de todos nós, que é viver os ensinamentos que Cristo nos orienta. Então, com isso eu finalizo a sessão. E como é bom viver na democracia. Uma democracia onde todos podem falar, mas a democracia também exige limites, que possamos ter os limites e respeitar o direito do outro. Apenas pedir ao vereador Ramon Moreira, que organiza para a próxima quinta-feira uma sessão especial, que ele possa fazer o convite e avisar aí aos senhores vereadores. Presidente, só dizer a Vossa Excelência que nós vamos confirmar com a universidade. Haverá mais um movimento agora no dia 30 e a universidade havia pedido a realização de uma sessão especial aqui na casa. Eu vou só confirmar, em se concretizando, eu espero que a Secretaria da Casa, os meios de comunicação divulguem e se realizará por volta das 14 horas. Eu vou só fazer a confirmação e peço a Vossa Excelência que acate o pedido do campus universitário para que nós realizemos uma sessão especial para tratar desse tema, bem como também promova a ampla divulgação através das redes sociais da Casa, em se concretizando a realização dessa sessão especial, que será logo em seguida após a manifestação, e aí a gente já deixa pré-agendado para as 14 horas. Não havendo nada mais a tratar, declaro em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão ordinária de número 2251 da Câmara Municipal de Bananeiras. Tenham todos uma boa noite.